E agora que você já conhece a história das primeiras revoluções industriais, venha comigo nessa jornada empolgante que é a nova revolução. O termo Indústria 4.0 foi citado originalmente em um projeto do governo alemão voltado à tecnologia e foi falado publicamente pela primeira vez na Feira de Hannover em 2011. Em abril de 2013, foi publicado na mesma feira um trabalho sobre o desenvolvimento da Indústria 4.0. Também chamada de manufatura avançada, indústria do futuro e fábrica inteligente, a indústria 4.0 se caracteriza pela integração dos processos de produção com o ambiente virtual por meio de modernas tecnologias. Seu fundamento básico é conectar máquinas e sistemas para as empresas controlarem a produção de forma autônoma. A integração dessas tecnologias na produção e na gestão é o que define a quarta revolução industrial. Por exemplo, a incorporação da robótica avançada, da internet das coisas e dos sensores nos equipamentos faz com que as máquinas conversem entre si nas operações industriais. Ou seja, as fábricas inteligentes poderão agendar manutenções, prever falhas e se adaptar às mudanças não planejadas na produção. Tudo de forma automática, praticamente sem intervenção humana. E desde que o termo Indústria 4.0 foi falado pela primeira vez, muito tem sido feito pelo avanço das tecnologias que vão transformar mais do que a forma de produzir. Afinal, esse é um tema estratégico para o desenvolvimento de um país competitivo, inovador e sustentável. Vamos bater um papo agora com o professor do Inatel, Alexandre Baratella, coordenador do curso de Engenharia de Controle e Automação, sobre os impactos dessa digitalização para a indústria e a economia. E a terceira revolução industrial, que é o que o Brasil está mais fortemente tendo hoje em dia, são os sistemas computacionais, né? Os controladores, os sistemas de automação utilizando uma eletrônica mais apurada. Com relação à indústria 4.0, né, ou a quarta revolução, o grande objetivo dessa revolução é que esses equipamentos, os mesmos equipamentos da terceira revolução, que trabalham com conceitos de computação, de softwares e outros elementos, eles possam se conectar uns aos outros e conectar a sistemas remotos, ou no caso a internet. Então essa é a grande revolução da indústria 4.0. Não há nenhuma tecnologia nova que foi desenvolvida. Na realidade, as tecnologias elas estão sendo utilizadas, estão sendo aproveitadas da terceira revolução. Década de 90 e início dos anos 2000, né? Primeira metade dos anos 2000. O que está acontecendo agora nessa segunda década dos anos 2000 é uma integração dessas tecnologias para que as indústrias, o CEO, o gerente, o supervisor, o usuário, ele possa acessar essas informações e controlar essas informações de uma maneira remota e do local que ele estiver. Hoje também, nessa segunda metade da década, né, a partir dos anos 2012, 2013, né, os adventos dos celulares, dos tablets, eles se tornaram muito fortes. Então, toda essa integração de IT que a gente fala, né, IT seria a tecnologia de informação com o OT seria a tecnologia de operação, né, que seria a automação, eles estão se integrando agora e começando a trabalhar em conjunto. Com relação ao Brasil, hoje o Brasil ele está iniciando essa questão de indústria 4.0. Então nós já temos algumas fábricas modelo, pilotos, né, no Brasil. O Brasil ele ainda está numa transição da terceira para a quarta revolução, né? Muita coisa da terceira e algumas iniciativas, né, do governo, das universidades e das indústrias para transformar da terceira revolução para a quarta revolução. É algo que está caminhando, mas ainda necessita aí de um pouco mais de tempo para poder realmente ter um boom aí a nível de Brasil, a nível nacional. São dois grandes desafios a nível de Brasil. O primeiro é o investimento. Você tem que ter um investimento, né, financeiro para poder fazer essa transição. Mas eu acho que antes do investimento financeiro tem a questão de conscientização
e conhecimento mesmo das pessoas do que é a indústria 4.0. Muitas pessoas acham que a indústria 4.0 é apenas um celular que eu vou clicar ali e vou acionar alguma coisa de forma remota. Não é só isso. Isso faz parte da indústria 4.0 de uma maneira geral, mas não é só esse conceito. O conceito é um pouco mais amplo. Então, na minha opinião, o que as pessoas precisam, né, de um pouco mais de conhecimento para poder saber o que realmente elas querem fazer e obviamente, aí sabendo o que elas querem fazer, teria a questão financeira. Então, acho que são esses dois grandes entraves aí, a nível de Brasil, que são os desafios para a próxima década, né? Que na minha visão eu enxergo que vai ser a década realmente de implementação, né? A década de 2020 a 2030 desses conceitos. Muitas vezes as empresas elas não têm um instituto interno ou um departamento interno que consiga trabalhar e consiga fazer algo para desenvolver. A gente tem essas limitações, muitas vezes por questões de custo. Quando a gente faz essas parcerias com universidades, quando a gente faz com institutos, isso traz um conhecimento muito importante para a gente. A gente consegue fazer a tecnologia o mais presente possível dentro da empresa, né, com os alunos, eles estão com a teoria totalmente fresca na cabeça deles, eles conseguem trazer isso para a gente de forma a agregar. Né. Por outro lado, para a empresa, a gente consegue ter a inovação, né, no momento mais adequado, a um baixo custo, a gente consegue também da mesma forma ter essa relação de um trabalho com a empresa e a faculdade e a universidade. A gente consegue ter um ganho para os alunos que futuramente possam ser inseridos no mercado de trabalho. Eles muitas vezes são reaproveitados. Nós temos casos hoje na Aptiv, com os alunos que formaram, que inclusive participou do desenvolvimento nosso do AGV, ele foi contratado, foi efetivado aqui dentro, né, e segue nesse processo com outros desenvolvimentos junto a gente. Então a gente consegue ter um pessoal, né, uma mão de obra qualificada, treinada, diretamente sendo aplicada nas empresas. Então isso para a gente é fundamental. Hoje o conceito máximo de indústria 4.0 ele está aplicado na Alemanha. Ela é uma fábrica modelo, é uma fábrica até que o governo alemão ele usa como marketing, né, para poder mostrar esse conceito para o mundo. Então é uma fábrica que tem diversas tecnologias de automação, de tecnologia da informação, de TI, e essas tecnologias elas se interagem entre si. Tem o controle de maneira remota, você pode acessar a fábrica de uma localidade qualquer, mas o mais interessante dessa fábrica é que ela usa também tecnologias de inteligência artificial. Então alguns equipamentos dela, alguns robôs, eles aprendem sozinhos e começam a desenvolver algumas rotinas já de uma maneira autônoma, sem ter a interação do ser humano em cima disso. A universidade está intimamente ligada com a indústria, intimamente ligado, ao ponto de ter estudantes ou professores dentro da indústria, da fábrica lá, desenvolvendo a pesquisa deles já aplicada para a indústria. Então, aqui no Brasil a gente tem algumas coisas nesse sentido, né? Inclusive nós temos um trabalho em andamento aqui nesse momento, nesse sentido, mas são coisas pontuais, ainda muito tímidas de alguma coisa. O Inatel faz alguma coisa, alguma universidade faz alguma coisa, mas lá já é uma cultura geral. Todas as universidades, né, os grandes projetos de pesquisa, eles não estão só na academia, eles estão aplicados dentro de uma grande indústria. É um processo que veio para ficar, a gente não se discute mais se a indústria 4.0 ela vai permanecer ou não, ela está vindo numa força muito grande, né? Quem tiver isso preparado, estiver na vanguarda disso, você consegue se preparar melhor e ser mais competitivo, né? Nós precisamos ter uma indústria mais flexível. Então, assim, hoje eu vejo que os operadores ainda têm dificuldade, muitas vezes, de acompanhar esse nível de evolução, né? Isso haja por uma condição da instituição do país, da educação que passa no país, né? Das condições difíceis que o Brasil atravessa hoje, tanto do ponto de vista econômico quanto político, até em si, de alguma forma, porque isso acaba afetando a população como um todo. Os estudantes muitas vezes não têm tanto acesso à indústria 4.0. Se chegar uns alunos de ensino fundamental, às vezes até ensino técnico, eles não estão muitas vezes preparados para esse tipo de tecnologia que está chegando.
né? Então e a indústria automotiva, ela está trabalhando nesse sentido. Ela tem buscado isso a todo momento para nos tornar mais flexível e mais competitivo, né? O mercado automotivo é um mercado muito agressivo do ponto de vista de competição, né? Cada vez mais players aqui no Brasil, né, chegando. Se a gente não estiver preparado, né, e buscar isso dentro da nossa automação, a gente não vai sobreviver, né? Então a gente tem que buscar isso, e eu vejo que a nossa mão de obra, ela tem que estar preparada para essa alteração. A automação é um desafio constante, né? Nós do time de engenharia da empresa como um todo, nós tentamos a todo momento nos reinventar para buscar e trazer essa automação para dentro. As startups, elas são, na verdade, um embrião para o desenvolvimento dos equipamentos, das tecnologias. Então, hoje nós já temos, né, até um nível razoável de startup no Brasil, né, nos centros de tecnologia de maneira geral. E essas startups, basicamente, elas usam de algum fundo também do governo, né, para poder desenvolver essas tecnologias. Muitas das tecnologias que as startups estão desenvolvendo, elas já estão sendo aplicadas em algum local. Basicamente, você vai conseguir produzir mais itens de uma maneira customizada. Então vamos supor que um dia eu sou obrigado a fabricar 5 carros pequenos, um carro de tamanho menor, e depois eu tenho que mudar a minha linha de produção para fabricar um carro sedã. Isso, se eu for fazer um conceito tradicional, eu demoro às vezes 2 dias para mudar o setup de uma fábrica e para depois começar a produzir. Então, um grande impacto da indústria 4.0 é conseguir fazer essa alteração da produção das máquinas, da parafusadeira, da máquina que vai soldar, da máquina que vai climpar, de todo o maquinário, todos os robôs aí, de uma maneira rápida. Que eles consigam trocar as ferramentas, os próprios robôs fazerem isso de maneira autônoma, de uma maneira fácil, rápida e ágil. De modo que em 2, 3 horas a fábrica consiga ser reconfigurada para fabricar esse novo modelo aí de carro. Então esse é o impacto maior. Na verdade, o conceito da indústria 4.0, quando ele nasceu lá em 2012, ele nasceu para isso, para essas customizações. O papel de universidade e institutos gerais para a formação dessa mão de obra é um papel fundamental, né? Porque hoje o que acontece, o engenheiro, técnico, tecnólogo, que vai trabalhar no conceito de indústria 4.0, ele não é uma pessoa que tem que saber só de automação, ou só de elétrica, ou só de telecomunicações, ou só de computação. Ele é um profissional multidisciplinar. Então, o grande desafio das universidades, dos centros, é formar um profissional que tem essas competências em diversas áreas, né? Isso eu enxergo alguns currículos já como inovador, né? São currículos que o aluno ele pode fazer o curso que ele escolheu, por exemplo, controle e automação, e também pode cursar disciplinas, né, em outros cursos para ter esses conceitos que ele pode aplicar na indústria 4.0. Então hoje um profissional, ele não basta apenas saber de CLP, de sensor, ele tem que saber de computação, ele tem que saber de telecomunicações, que são outras cadeiras aí aplicáveis ao conceito de indústria 4.0. Hoje também, a nível de graduação, né, já há cursos, né, no Brasil que se preocupam com essa questão de integração dos conceitos, né, das diversas cadeiras. Então as universidades elas têm que se adequar a isso também, porque o profissional que ele vai sair para o mercado de trabalho daqui 5 anos, daqui 6 anos, ele é um profissional que tem que conseguir acompanhar essa tecnologia e conseguir trabalhar num ambiente desse tipo. Eu estava na graduação do Inatel, eu vim para ficar responsável pelo desenvolvimento de 2 equipamentos AGVs. Para mim foi um up, né, na minha carreira profissional. Eu consegui colocar em prática muitas coisas vistas
dentro do Inatel, nos laboratórios do Inatel. A gente está evoluindo bastante na questão da indústria 4.0. A gente está em desenvolvimento de outros projetos também, inclusive eu que estou puxando outros projetos de indústria 4.0. E a gente está evoluindo dia a dia cada vez mais com essas novas tecnologias que estão entrando no mercado. A robótica é um dos pilares, um dos assuntos da indústria 4.0. Não é o único, né? Mas é o que chama mais a atenção das pessoas, porque, né, tem a questão toda aí de histórica dos robôs, né, de ficção científica, enfim. Hoje já há várias fábricas, várias indústrias que operam com robôs que realmente fazem tarefas repetitivas, e os mesmos robôs que eles desenvolvem, apesar de ser tamanhos reduzidos, a tecnologia desse robô é a tecnologia que está usada no robô de meia tonelada, de 500 quilos. Eles veem na graduação aqui todos os conceitos básicos, né? Sensor, de atuador, de programação, de comunicação, para aí depois implementar isso nos robôs.